Idade das Trevas. Sabe, esse é um termo que ecoa o tempo todo na nossa mente quando a gente pensa naquele longo período histórico entre a queda de Roma e o Renascimento. A gente logo imagina uma era de ignorância total, superstição para todo lado, uma violência sem fim e aquela estagnação absoluta, né? Mas e se a realidade for completamente diferente do que nos ensinaram? Bom, boas-vindas a quem acompanha mais uma daquelas nossas explanações profundas, detalhadas e hiperrealistas aqui no canal Observatório Humano. É fundamental desconstruir mitos que estão há séculos enraizados na nossa cabeça, e é exatamente isso que a gente vai fazer hoje. Aproveitando o embalo, já peço para quem está assistindo deixar aquele like e se inscrever no canal, porque a nossa análise de hoje vai exigir uma imersão completa. Vamos trazer fatos históricos bem maduros, com nível de detalhes e de altíssima definição conceitual. Vamos explorar juntos como as bases da nossa sociedade atual foram, na verdade, forjadas bem no calor desse milênio que o pessoal entende tão mal. O rótulo de Idade das Trevas, incrivelmente, não surgiu durante a Idade Média. Pois é, foi uma invenção muito posterior a ela. Lá na transição para a Idade Moderna, os pensadores renascentistas e humanistas, tipo o intelectual Petrarca na década de 1330, acabaram criando uma narrativa que era bem conveniente para eles. Eles queriam valorizar o próprio tempo, sabe? O famoso Renascimento. E aí, para isso, eles caracterizaram os séculos anteriores como um abismo super escuro, um buraco negro entre a glória da antiguidade clássica greco-romana e a luz brilhante da era moderna. Eles até chamaram esse período de Media Tempestes, ou seja, os tempos médios. Só que, olha só, a historiografia atual rejeita completamente essa visão tão distorcida. Longe de ser um buraco negro na história, a Idade Média foi, na verdade, um laboratório hiperdinâmico. Foi um período de uma transformação cultural, social e econômica gigantesca. Foi exatamente nessa época que surgiram inovações e novas tecnologias agrícolas, que as primeiríssimas universidades do mundo foram fundadas e onde as fronteiras das nações modernas que a gente conhece hoje começaram a ser desenhadas de verdade. Certo, vamos mergulhar nisso. A nossa jornada hoje vai passar por 5 etapas bem claras. Primeiro, a gente desmistifica essa ideia de escuridão. Depois, passar pela Alta Idade Média, entende a fundo a sociedade feudal, avança para a Baixa Idade Média e, para fechar o quebra-cabeça, a gente analisa a crise do século XIV. Parte 1. Desmistificando a escuridão, a quebra do falso rótulo. Para começar nossa análise, é imperativo a gente dimensionar o tempo corretamente. Nós estamos lidando com um recorte cronológico absurdo que abrange nada menos que 10 séculos inteiros. Generalizar 1000 anos de desenvolvimento humano contínuo sobre um único rótulo é um erro histórico muito grave. E isso nos obriga a desenhar uma linha do tempo colossal na nossa cabeça. A Idade Média começa oficialmente lá no ano de 476 d.C., quando acontece a deposição de Rômulo Augusto, que foi o último imperador romano do Ocidente. Isso marca o colapso total de uma ordem política e militar que governou a Europa por séculos a fio. A partir daí, a gente presencia momentos que são absolutamente definidores para a humanidade. Em 732, por exemplo, a famosa Batalha de Poitiers dá um freio no avanço islâmico na Europa. Depois, em 800, a coração de Carlos Magno tenta, de certa forma, reviver aquele sonho ambicioso de um império unificado. Avançando um pouco mais para 1347, nós vemos o impacto simplesmente aterrador da peste negra, que reescreveria de vez a demografia e a economia europeia. E por fim chegamos ao ano de 1453, quando as imponentes muralhas de Constantinopla finalmente cedem aos canhões otomanos, marcando o fim do Império Bizantino e do próprio período medieval. Cada um desses pontos representa mudanças estruturais massivas e não estagnação. Parte 2. A Alta Idade Média. A complexa formação da Europa, como nós passamos a conhecê-la. Esse período que se arrasta pesadamente do século V lá até o século X é basicamente o momento de gestação de uma nova Europa. Uma Europa que estava nascendo exatamente dos escombros que sobraram do Império Romano do Ocidente. Quando aquele poder super centralizado de Roma ruiu, não foi o fim do mundo, ao contrário do que muitos pensam. Foi, na verdade, uma grande e complexa fusão. As tribos germânicas, que os romanos costumavam chamar pejorativamente de bárbaras, e aqui a gente está falando de povos como os francos, os visigodos, os ostrogodos, elas não saíram apenas invadindo e destruindo tudo. Elas migraram, de fato, e se estabeleceram definitivamente no território. Houve um entrelaçamento profundo ali. O refinado direito e as tradições administrativas romanas começaram a se misturar, na prática, com os costumes tribais e o direito consuetudinário germânico. Claro que com o colapso das legiões romanas, que eram quem realmente garantia a segurança de todo mundo, as cidades europeias acabaram virando alvos extremamente fáceis para todo tipo de saque. O comércio de longa distância praticamente definhou, sumiu do mapa. A resposta imediata e desesperada da população para tentar sobreviver foi fugir em massa para o campo, buscando qualquer proteção militar que os líderes armados locais
locais pudessem oferecer. E esse é o pontapé inicial de um processo fortíssimo de ruralização. A partir desse momento caótico, a sobrevivência física e a garantia básica de ter o que comer tornaram-se absolutamente a única preocupação central da vida cotidiana daquelas pessoas. Agora, pensem no seguinte. No meio de todo esse gigantesco vácuo de poder político e administrativo que se formou, teve uma instituição que não apenas sobreviveu a todo esse caos, mas ascendeu de forma vertiginosa, a Igreja Católica. Ela se tornou, rapidamente, a principal força unificadora de toda a Europa Ocidental. Ao formar alianças superestratégicas com os novos reis germânicos, e aí a conversão do rei Franco Clovis, lá no ano de 496, é um marco absolutamente essencial nessa história. A Igreja conseguiu garantir sua pesada influência tanto no mundo secular quanto no espiritual. Além disso, indo totalmente na contramão daquela velha narrativa batida de que o conhecimento foi censurado ou apagado nas trevas, a verdade é que foram os mosteiros católicos e os seus dedicados monges copistas que serviram como verdadeiras fortalezas blindadas da preservação literária humana. Foram eles que salvaram e protegeram inúmeros textos valiosíssimos da Antiguidade Clássica. Eles copiavam tudo isso laboriosamente, página por página, à mão, sob a luz de velas. Isso foi o que garantiu que a genialidade e o conhecimento profundo de gregos e romanos não fossem completamente engolidos e apagados pelo tempo. Parte 3. A sociedade feudal. O famoso e muitas vezes temido feudalismo. Agora, o que é realmente fascinante de se observar é como essa ruralização toda e essa necessidade gritante e urgente por proteção física acabaram evoluindo com o passar do tempo. Elas se transformaram num sistema altamente complexo e estruturado que dominaria a paisagem do continente por muitos e muitos séculos: o feudalismo. Tem muita confusão sobre isso por aí, mas o feudalismo não era só uma economia básica, de jeito nenhum. Ele era a base existencial e psicológica da Europa. Como a moeda corrente colapsou e as rotas comerciais seguras deixaram de existir, a terra nua e crua se transformou na única medida absoluta que ditava quem tinha riqueza e quem tinha poder. Era um sistema profundamente e estrategicamente descentralizado. Os reis, sim, usavam a coroa e tinham prestígio, mas o poder prático mesmo, a lei do dia a dia, a cobrança de impostos e a justiça local, tudo isso ficava firmemente nas mãos dos senhores feudais que controlavam cada pedaço de terra, os chamados feudos. Era um modelo muito engenhoso, fundamentado numa dependência mútua, só que era uma dependência brutalmente assimétrica, né? E era sustentado, na sua essência pura, por uma exploração pesadíssima do trabalho físico de quem estava lá espremido na base da sociedade. E já que tocamos na base da sociedade, essa era uma estrutura dividida de uma forma absurdamente rígida. A ideia de mobilidade social era um conceito virtualmente inexistente nessa época. Você nascia numa classe e morria nela. Lá no topo de tudo, quase intocável, estava o clero, os oratores, que eram os que oravam. Eles detinham nada menos que o monopólio da educação e também da justificação ideológica do sistema todo, já que argumentavam com veemência que essa ordem social imutável era simplesmente a vontade de Deus. Logo abaixo deles vinha a nobreza militar, os chamados belatores, os que lutavam. A função deles era garantir a proteção armada e manter o monopólio da força bruta. E ali embaixo de todos eles, sustentando toda essa engrenagem pesada nas próprias costas, estavam os camponeses e os servos, os laboratores, que eram literalmente os que trabalhavam. Um detalhe crucial aqui, pessoal: os servos não eram escravos clássicos, eles não podiam ser comprados e vendidos em mercados como se fossem mercadorias, mas em compensação estavam eternamente e legalmente vinculados ao pedaço de terra em que nasceram. Eles eram obrigados a entregar a esmagadora maioria de toda a sua produção agrícola suada como pagamento de impostos e tributos pesadíssimos, como a talha e a corveia. Tudo isso em troca da permissão de poderem ficar abrigados e protegidos dentro das muralhas ou dos domínios particulares daquele senhor feudal. A dinâmica de poder entre as elites desse período também é algo que impressiona pela engenhosidade. Como a gente comentou, o rei não conseguia governar diretamente todos os cantos e rincões perigosos do seu reino. Ele dependia completamente de um sistema de vassalagem. E funcionava mais ou menos assim. Um nobre de alto escalão, que a gente chama de suzerano, concedia um pedaço de terra gigante, um feudo cheio de camponeses, a outro nobre de menor escalão, que virava o seu vassalo. Em troca de receber essa terra e esse poder, o vassalo fazia um juramento praticamente sagrado e inquebrável de fidelidade militar, além de se comprometer a dar conselho político nas assembleias. Se por acaso o suzerano entrasse em alguma guerra, o vassalo era obrigatoriamente chamado a fornecer os seus próprios cavaleiros, soldados, armas e recursos.
Essa teia gigantesca e complexa de fidelidades pessoais era literalmente a cola forte que mantinha a política medieval de pé e funcionando. Só que, como é de se esperar na natureza humana, isso frequentemente gerava uns conflitos internos absurdos e guerras locais quando os interesses, a ambição e as lealdades dessas grandes famílias começaram a se cruzar e se chocar. Parte 4. A Baixa Idade Média. A surpreendente expansão comercial e urbana. Avançando mais algumas casas na nossa linha do tempo, a gente entra no que os historiadores chamam de Baixa Idade Média, que se desenrola com força ali a partir do século XI. Olha, se a Alta Idade Média foi profundamente marcada por retração, sobrevivência diária e consolidação de fronteiras, a Baixa Idade Média é o verdadeiro grande ponto de virada desse jogo milenar. É um período que é caracterizado por um crescimento formidável, por muita expansão e inovações que mudaram absolutamente tudo. E o mais legal é que tudo isso começou lá embaixo, literalmente no solo que eles pisavam. O fim daquelas grandes e aterrorizantes invasões bárbaras lá em torno do ano 1000 trouxe finalmente uma certa paz, uma estabilidade relativa que há muito não se via. Isso permitiu o surgimento e a aplicação de inovações técnicas fundamentais para a humanidade. Pensem na invenção da charrua de ferro, um arado muito mais pesado que conseguia rasgar a terra muito mais fundo e com eficiência, e também naquele sistema brilhante e inteligente de rotação trienal de culturas. Esse sistema preservava a riqueza e os nutrientes do solo porque sempre deixava 1/3 da terra descansando e se recuperando. Qual foi o resultado prático de toda essa inteligência agrícola? Uma verdadeira e incontrolável explosão na produção de alimentos. E mais comida na mesa significou, quase que instantaneamente, um crescimento populacional rápido e massivo pela Europa inteira. A mortalidade infantil caiu, as pessoas viviam um pouco mais. Com isso, os feudos de repente ficaram superlotados, não cabia mais ninguém lá dentro. Além disso, aquele excedente agrícola gigantesco que agora sobrava todo ano precisava ser comercializado, precisava virar riqueza, ser vendido. E então o que acontece? As pessoas começaram a fazer o caminho inverso, retornando para as ruínas esquecidas das antigas cidades romanas ou formando novos aglomerados urbanos enormes e caóticos em volta dos grandes castelos e rotas, que ficaram conhecidos como burgos. Aquelas velhas e pequenas feiras locais de escambo se transformaram em rotas comerciais de grande escala e altíssimo lucro, cruzando a Europa de ponta a ponta. E habitando o interior desses burgos supermovimentados, surgiu uma classe social inteiramente nova e ambiciosa. Uma classe que não queria saber de terra ou de títulos de nobreza, mas sim focada exclusivamente no comércio, no lucro e no acúmulo de capital financeiro. A famosa burguesia. É exatamente aqui, nesse ponto da história, que as grossas paredes do isolamento imenso do feudalismo começaram de fato a rachar de cima a baixo. E, correndo paralelamente a todo esse fervilhante renascimento econômico, o Papa Urbano II resolveu tomar uma atitude que mudaria o mundo, convocando a Primeira Cruzada no distante ano de 1095. Bom, o objetivo explícito que era pregado nas missas e nas praças era totalmente religioso e militar. A ideia central era marchar para retomar Jerusalém e a Terra Santa, que estavam sob o firme controle islâmico. No entanto, prestando bem atenção nas engrenagens da história, o impacto mais duradouro e profundo que as cruzadas tiveram não foi na teologia, de forma alguma. Foi puramente econômico e logístico. Durante mais de 2 séculos inteiros de campanhas militares contínuas, imagina só o que era a logística maciça de transportar milhares e milhares de tropas com armaduras pesadas e suprimentos vitais o tempo todo cruzando as águas turbulentas do Mar Mediterrâneo. Esse movimento gigantesco e incessante acabou reativando na marra diversas rotas comerciais cruciais de rotas marítimas que estavam inativas, pegando poeira esquecidas desde a queda do Império Romano. Cidades portuárias italianas como Veneza e Gênova, que eram extremamente astutas, perceberam a oportunidade de ouro e acumularam fortunas simplesmente incalculáveis cobrando por esses transportes. Elas passaram a monopolizar e facilitar o comércio superlucrativo de especiarias finas, temperos, sedas maravilhosas e porcelanas delicadas do Oriente. Elas traziam tudo isso de navio para uma Europa que agora estava com os bolsos cheios de dinheiro dos burgueses e absolutamente faminta para ostentar e consumir artigos de luxo. Esse salto tremendo e repentino de riqueza concentrada nas cidades rapidamente serviu para algo incrível. Financiar um renascimento intelectual que é de cair o queixo, até para os padrões de hoje. É justamente no século XIII que nascem as instituições educacionais que, convenhamos, definem a nossa sociedade moderna e o nosso mercado de trabalho até os dias atuais. As universidades. Cidades vibrantes como Bolonha, Paris e Oxford se tornaram de uma hora para outra centros intensos, caóticos e maravilhosos de debate acadêmico e pesquisa livre. O conhecimento finalmente quebrou as fortes correntes que o prendiam e deixou de ser um privilégio e um monopólio exclusivo daqueles mosteiros isolados e rurais onde os monges liam sozinhos.
Filósofos com mentes absolutamente imponentes, tipo o famoso São Tomás de Aquino, foram lá e desenvolveram a escolástica. Para quem não lembra das aulas de história, a escolástica era uma corrente de pensamento super complexa e rigorosa que tentava pegar a lógica analítica do filósofo grego Aristóteles e a razão estrita humana para explicar, defender e confirmar racionalmente a fé cristã. Tudo ao mesmo tempo houve um florescimento estético e artístico fenomenal rolando nas ruas. Eles começaram a derrubar e substituir aquelas velhas e pesadas estruturas românicas que pareciam masmorras pela verticalidade impressionante que apontava para o céu e pela luz divina incrível capturada nos vitrais coloridos das catedrais da arquitetura gótica. Então, sinceramente, chamar uma era que inventou as universidades do zero e construiu catedrais que desafiavam a gravidade de Idade das Trevas é indiscutivelmente fechar os olhos e ignorar todos os fatos e provas materiais grandiosas que temos diante de nós. Parte 5. A crise do século XIV e o definitivo colapso e fim do feudalismo. Mas como a gente bem sabe, se olhar para o passado, a história da humanidade é inteiramente feita de ciclos de altos e baixos implacáveis. E esse crescimento que parecia absolutamente ininterrupto e vitorioso durante a Baixa Idade Média acabou colidindo de frente a 200 por hora com limites físicos naturais que eram muito severos e implacáveis. Chegamos agora ao clímax mais dramático da nossa explanação de hoje, o momento exato em que todo aquele complexo e robusto edifício medieval começou, enfim, a rachar e desmoronar sobre a própria base. E olha, isso ilustra de maneira brilhante para nós como até os sistemas mais complexos e aparentemente intocáveis podem falhar de forma estrondosa e catastrófica quando são submetidos a uma pressão múltipla e simultânea. O fatídico século XIV foi literalmente o palco real de uma tempestade perfeita de desastres absolutos. Primeiro, aquele continente que tinha ficado superpovoado nos anos anteriores exauriu completamente a capacidade natural de reposição de suas terras cultiváveis. Não dava mais para plantar tanto. E como desgraça pouco é bobagem, isso se somou a uma brusca e severa mudança climática na época, que trouxe invernos crudelíssimos com um frio de congelar os ossos e chuvas incessantes fora de época que apodreciam as colheitas no campo. Com isso, a Europa inteira mergulhou em desespero na chamada Grande Fome. Enquanto milhões de pessoas estavam ali, cada dia mais enfraquecidas pela desnutrição severa crônica, a política dos reis e nobres também se desintegrou de vez, resultando na brutal e infame Guerra dos 100 Anos. Esse foi um conflito prolongadíssimo e absurdamente destrutivo travado a ferro e fogo entre as coroas da Inglaterra e da França, que, no processo, acabou arrasando ainda mais as vastas extensões agrícolas pelo caminho, queimando campos e matando trabalhadores. Mas o golpe final mesmo, a marretada que derrubou o sistema e o evento definitivo que cravaria o horror apocalíptico desse período no imaginário coletivo até hoje, ele não veio da Europa, mas sim do distante Oriente. E o mais irônico, viajou sorrateiramente através daquelas mesmíssimas e lucrativas rotas comerciais que haviam sido revitalizadas com tanto esforço logístico durante as cruzadas. Estamos falando da famigerada peste negra. A terrível bactéria Yersinia pestis, que era propagada principalmente por pulgas infectadas que viviam no sangue de ratos, que embarcavam clandestinamente e aos milhares nos úmidos porões dos ágeis navios mercantes genoveses. A peste simplesmente varreu o continente europeu como um incêndio incontrolável a partir do ano de 1347. O nível de contágio invisível e a velocidade assustadora da letalidade da doença foram algo sem qualquer precedente na história registrada da humanidade. Pessoas acordavam bem e morriam à noite. Bairros inteiros repletos de famílias, imensos mosteiros lotados de monges, vilarejos longínquos inteiros, todos eram obliterados e silenciados em questão de dias, às vezes horas, deixando para trás um cenário de corpos e luto. E, pasmem, as estimativas mais otimistas e conservadoras que os registros históricos da Igreja e demográficos nos fornecem indicam de forma categórica que a peste exterminou, no mínimo, e repito com ênfase, no mínimo, 1/3 de absolutamente toda a população do continente europeu. Foi um trauma civilizacional imensurável. Então, o ponto crucial aqui para quem acompanha a gente e quer entender as engrenagens da sociedade é enxergar a consequência econômica macroscópica de toda essa tragédia humana que foi sem paralelo na história. Com dezenas de milhões de pessoas sendo enterradas num curto espaço de tempo, de repente o cenário econômico do continente inverteu por completo. Havia agora um imenso excedente de excelentes terras vazias sobrando por toda a parte, mas, em contrapartida dolorosa, rolava uma escassez absurdamente crítica da mão de obra necessária para limpar, plantar e cultivar essas terras. Os antes poderosos senhores feudais, que agora viam seus preciosos rendimentos despencarem ladeira abaixo para quase zero, entraram em pânico generalizado e tentaram, na base da velha e conhecida força bruta, aumentar absurdamente a carga de impostos e obrigações sobre os ombros dos pobres e já exaustos servos que haviam sobrevivido à peste.
Qual foi a resposta imediata das ruas e dos campos? Revoltas camponesas extremamente violentas, organizadas e sangrentas, como as famosas jaquerias que incendiaram a França. Os servos, que agora estavam muito bem cientes e conscientes do altíssimo valor do seu trabalho braçal que se tornara algo raro e escasso no mercado, bateram o pé no chão e começaram a exigir salários reais pagos em moeda sonante e não mais apenas em proteção fajuta. E isso, de fato, foi o que efetivamente quebrou de vez a espinha dorsal daquela velha e engessada dinâmica de submissão territorial inquestionável do feudalismo. Incapazes de conseguir conter todas essas rebeliões e o caos furioso sozinhos em seus castelos, os senhores feudais se viram tão enfraquecidos militarmente e financeiramente que não tiveram nenhuma outra escolha a não ser ceder, gradualmente, toda a sua histórica autoridade militar aos grandes reis. Esses reis, que não eram bobos e estavam aproveitando a deixa política, formaram imensos exércitos profissionais regiamente pagos com impostos diretos e centralizaram de vez o poder de fogo e a lei em suas próprias mãos. E assim, pessoal, presenciamos o nascimento sangrento, porém definitivo, dos gigantescos e poderosos estados-nações absolutistas que moldariam a política internacional no início da modernidade. E o marco definitivo de transição de era, a gota d'água monumental que encerra nosso período de estudos, ocorre no fatídico e violento ano de 1453. As imponentes e numerosas forças do Império Turco-Otomano, armadas com canhões de um tamanho nunca antes visto, avançam impiedosamente, invadem e derrubam as muralhas milenares e até então consideradas invencíveis da majestosa cidade de Constantinopla. Esse mega evento histórico varreu do mapa geopolítico de uma vez por todas os últimos e orgulhosos vestígios remanescentes do que um dia foi o grande Império Romano do Oriente. E por que isso importa tanto para a economia de quem vivia longe dali? Bom, com o controle islâmico total, tarifado e absoluto sobre o crucial mar Mediterrâneo Oriental, a rota comercial tradicional mais importante do mundo na época, aquela exata rota que trazia por mar as tão cobiçadas especiarias, os perfumes e as finas sedas do Oriente, foi sumariamente bloqueada para os navios europeus. A riquíssima burguesia europeia e os ambiciosos novos estados nacionais, super centralizados, que a essa altura do campeonato já estavam bastante enriquecidos com a cobrança de impostos e extremamente ávidos por continuar consumindo e lucrando com essas maravilhosas mercadorias luxuosas, se viram completamente encurralados e forçados a arregaçar as mangas, financiar pesquisas e buscar rotas marítimas alternativas e independentes para chegar nas chamadas Índias. Foi a combinação absolutamente perfeita. A necessidade econômica mais gritante possível se casou de forma harmoniosa com o amadurecimento prático daquelas antigas inovações tecnológicas de navegação, como o astrolábio e a bússola. E essa pressão econômica colossal lançou corajosamente pesados navios de madeira em direção às assustadoras, tempestuosas e totalmente desconhecidas águas escuras do Oceano Atlântico. Começava oficialmente e de forma irreversível a grande transformadora era dos descobrimentos que moldou os nossos continentes atuais. Vamos passar agora para uma reflexão final muito importante e ver como tudo isso que a gente conversou profundamente aqui hoje se constrói e reverbera na nossa realidade de hoje em dia. É muito fascinante perceber que, esmagada debaixo daquele falso e preconceituoso rótulo de Idade das Trevas, a Idade Média, na mais pura verdade dos fatos, forjou tijolo por tijolo toda a sólida base de civilização e de instituições civis que nós habitamos e usamos hoje. As nossas rígidas fronteiras nacionais lá na Europa foram, em grande e esmagadora parte, delimitadas e banhadas em sangue ali mesmo, naqueles campos feudais. Os nossos conceitos mais básicos e fundamentais de como funcionam e para que servem as universidades, a estrutura primária matemática dos bancos, os juros, as dinâmicas globais do comércio em larga escala de importação e até as mesmíssimas e incipientes primeiras sementes da nossa atual representação parlamentar, tudo isso, sem exceção, brotou bem ali. Surgiu das engrenagens lentas, pesadas, barulhentas e cheias de ferrugem de um feudalismo que estava em plena transformação existencial. Aqueles longos 1000 anos medievais não foram de forma alguma uma interrupção inútil ou um retrocesso letárgico na evolução humana. Foram, na verdade, um verdadeiro laboratório social e tecnológico extremamente intenso, muitas vezes caótico, turbulento e brutal, sim, sem dúvida alguma, mas que preparou e adubou todo o terreno indispensável, duro e fértil, para que pudessem acontecer depois os milagres científicos do Renascimento, a audácia das grandes navegações e, no fim das contas, a hiperconectada globalização moderna que conhecemos hoje na palma da mão. O fato histórico irrefutável é que simplesmente não existe o admirável mundo moderno como ele é, sem a existência prévia desse alicerce medieval poderoso e imponente. Eu convido profundamente quem nos acompanha até este exato momento a refletir sobre as raízes muitas vezes esquecidas ou mal ensinadas das nossas próprias instituições e do nosso dia a dia, enquanto a gente vai encerrando devagarzinho esta nossa longa e detalhada explanação de hoje.
Muito obrigado mesmo, de coração, a todo mundo que tirou um tempo precioso para acompanhar o conteúdo na íntegra. Lembrem-se de apoiar o pesado trabalho de pesquisa aqui do canal Observatório Humano, fortalecendo a gente e deixando aquele like caprichado logo abaixo do vídeo, compartilhando este material com quem também ama a história de verdade e, claro, se inscrevendo no canal e ativando as notificações para que a gente possa continuar trazendo sempre para vocês muito mais análises profundas, de altíssima definição intelectual e bem maduras como essa. A gente se vê muito em breve, um grande abraço e até a próxima.